Bem-vindo, querido irmão, bem-vinda, querida irmã. Estamos aqui em comunhão, essa comunhão que nos reúne semanalmente para que nós possamos sempre, ao redor de uma mesa redonda, refletir sobre a nossa fé. E é tão bom poder contar com você, é tão bom saber que você acompanha com muito carinho. Aliás, você pode até oferecer as suas sugestões no sentido de mandar aqui para a TV. Eu gostaria que tratasse deste ou daquele assunto. Será muito bem acolhido, a gente vai fazer o possível para atender aquilo que você deseja. E neste programa Em Comunhão, nós queremos falar um pouco sobre esse tempo tão especial na vida do cristão, na vida da nossa Igreja Católica, que é o tempo da Quaresma. Todo ano se repete para nós o tempo da Quaresma, mas não se repete apenas. Todo ano nós vivenciamos uma nova graça de Deus quando participamos bem da Quaresma. E mais ainda, nesse tempo de pandemia, eu tenho certeza que a dificuldade da gente poder participar presencialmente nos oferece talvez a possibilidade de estar mais atentos ainda à mensagem da Quaresma. Nunca esquecendo que esses sinais todos que nós temos da Quaresma, crucifixos, Nossa Senhora das Dores, cor roxa, todos esses sinais penitenciais, eles giram sempre em torno do quê? De Jesus ressuscitado. Por isso que temos aqui em nosso cenário sempre essa imagem do Cristo, que já venceu a morte, já venceu a dor, já superou tudo aquilo pelo qual nós estamos passando, e Ele é a fonte da vida e a fonte da nossa esperança. Eu tenho a alegria de poder contar com os meus confrades que vão ajudar a gente a conversar sobre a Quaresma neste programa. Padre Luiz Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar com todos vocês nessa reflexão. Isso, Padre Luiz Carlos também fez um curso de liturgia, mas tem outro mais novo do que nós, que também estudou liturgia e vai nos ajudar. Ele não pôde estar aqui presente, mas através do Skype ele estará participando conosco. Padre Rodrigo Arnoso, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Padre Ulisses. Obrigado, Padre Luiz Carlos. É uma alegria estar com vocês neste programa para a gente conversar um pouquinho sobre este tempo especial da nossa liturgia, que é o tempo quaresmal. Pois é, Padre Rodrigo Arnoso, ele fez também o seu mestrado, acho que foi no Anselmiano, né? Isso, Anselmiano de Roma. E agora ele está fazendo o seu doutorado em liturgia. É isso, Padre Rodrigo? Isso, atualmente eu faço doutorado na PUC de São Paulo. Também pertenço a um grupo de pesquisa em que estamos fazendo uma interface, um diálogo entre teologia litúrgica e filosofia. Oh, que beleza! Então, minha gente, é sobre a Quaresma, tá bom? Vamos nos colocar nesse espírito quaresmal, vamos procurar absorver tudo aquilo que pode nos ajudar a vivenciar, a partir, como dizia Jesus, entrar no nosso quartinho e poder orar ao Senhor, principalmente nesse tempo de pandemia. E vamos começar sempre com um texto bíblico. Olhem com muita atenção o texto que nos vai ser apresentado. Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Purificai vossas mãos, pecadores. Santificai vossos corações, ó indecisos. Vede vossa miséria, cobri-vos de luto, chorai. Que vosso riso se mude em luto e vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, Ele vos exaltará. É um texto que soa fortemente quaresmal. Padre Rodrigo, esse texto como que ecoa aí no seu coração, no seu pensamento? Eu diria que a Quaresma não é um tempo de tristeza, mas é um tempo em que nos colocamos em oração para fazermos uma verdadeira experiência de conversão. Quando nós falamos de conversão, nós não falamos de uma mudança superficial de vida, mas uma mudança profunda de atitudes em vista da construção do reino de Deus. E eu penso que a Quaresma ela nos oferece este itinerário mistagógico de entrarmos no mistério que é Jesus Cristo, para que com Ele possamos viver uma experiência e construir um mundo diferente, um mundo de paz, né? Esta Quaresma vai nos chamar a refletir sobre a paz. Eu penso que é este o grande convite que nós vivemos neste tempo penitencial. Isso. Padre Luiz Carlos, como que esse texto da Escritura ecoa no seu coração? Toda a Escritura, ela
traz para nós um estímulo a perceber, a estar aberto. Porque um texto da Bíblia, ele, na verdade, sintetiza toda a palavra de Deus. Você pode fazer a proclamação da palavra só com uma frase, porque ela é a palavra de Deus. Então, não perdemos só no assunto, mas na palavra como ela é. Certo. E a palavra de Deus vai nos estimulando a descobrir sempre mais. Porque mesmo que a gente leia o texto diversas vezes, ele sempre tem algo novo. Eu acho que é importante, Luiz Carlos, Rodrigo, não é mesmo? Já de imediato vem para nós e procuramos passar para vocês. Entende? Tudo que a gente faz tem que ser iluminado pela palavra de Deus. É essa palavra que joga luz sobre toda a proposta de vivência cristã e principalmente não deixa a gente inventar coisas que muitas vezes não fazem parte da revelação divina, mas que fazem parte da nossa religiosidade, às vezes do nosso folclore. É a palavra de Deus que peneira, que purifica tudo isso e ilumina o caminho da gente. E Padre Rodrigo falava em conversão. Eu acho que o Padre Rodrigo tem toda a razão. A conversão que Deus, Jesus principalmente, pede de nós, não é tanto lamentar o passado, ou como às vezes o texto diz para nós, e o texto do Antigo Testamento é muito forte, muitas vezes apontando os erros, as falhas. É hora de vocês mudar isso aí, é hora de vocês dar um jeito. Claro que a gente aprende com o passado, principalmente quando a gente reconhece as falhas que teve, mas é muito mais importante converter-se para o futuro, para a frente, para fazer um caminho novo. E Quaresma é sempre um convite de um caminho novo. Então, minha gente... Sim? Eu acho, Padre Ulisses, uma palavra, esperança, é o que nos ajuda a viver, né, este tempo da Quaresma. Eu penso que a palavra esperança ela está muito em moda, né, em voga hoje em dia. E este tempo litúrgico, ele nos mostra que podemos olhar para frente, não ficarmos presos ao passado, mas perceber que há a possibilidade de uma nova vida. Eu acho que é importante, né, Rodrigo, quando a gente fala em esperança, a gente não fala na esperança de quem espera, mas na esperança de quem vai construindo, de quem caminha, né, de quem busca essa esperança o tempo todo. Ou seja, é uma esperança ativa e não a esperança que a gente espera cair do céu e de repente encontrar a gente sentadinho aí como nós estamos, não. É preciso caminhar, senão não se constrói a esperança. Deus caminha à nossa frente e é caminhando que Ele vai encher o nosso coração de esperança. Mas como nós estamos conversando sobre Quaresma, a primeira coisa que eu gostaria que o Padre Luiz Carlos, o Padre Rodrigo, esclarecesse para nós, como é que na tradição da igreja primitiva, digamos assim, foi se formando esses 40 dias, essa Quaresma, de onde brotou isso, essa liturgia, e uma liturgia assim muito entrelaçada também com a piedade popular, porque temos procissões, temos vários momentos em que a piedade popular se entrelaça com a celebração litúrgica. De onde vem isso? Quem gostaria de puxar o assunto aí para nós e nos esclarecer sobre isso? Acho que a primeira questão é saber a palavra quaresma. A gente fala quaresma, vem de onde? Sim. Vem da palavra latina quadragésima die, 40 dias. Sim. Antes da Páscoa. Agora entra aqui, se você for contar no calendário, dá 44 dias. Por quê? Então não são 40 dias? Porque no domingo não se fazia jejum. Não são 40 dias de preparação para a Páscoa, mas são 40 dias de jejum que se preparava a Páscoa. Então, domingo é proibido jejuar. No domingo nada de jejum. O dia do Senhor é dia de festa. Então, somando, você vai de sábado santo para trás, você vai chegar na quarta-feira, que nós chamamos de cinza. Chamamos de cinza porque era a abertura da penitência para os que receberiam o perdão na quinta-feira santa. Então, os fiéis começaram a participar, então veio a cerimônia de quarta-feira de cinzas para todos. Mas antes era só para os penitentes, quem estava escalado, que ia confessar os pecados públicos, não particulares. Os pecados públicos na quinta-feira santa, no dia também da missa do Crisma, né? Outra missa própria para a reconciliação dos penitentes. Então é 40 dias, porque antes tinha a 50ª, 60ª, 70ª no calendário do Missal de São Pio V.
Sim. São 40 dias de preparação. Certo. Então, a questão básica é o jejum que se é feito. Agora, as cinzas somente abrem a cerimônia. A cinza não tem nada de especial. Quer dizer, eu entro em preparação para a Páscoa através da penitência. Certo. Ô, Rodrigo, a quaresma ela tem essa conotação evidentemente penitencial. Ela era uma solidariedade de toda a comunidade com aqueles que iriam se reconciliar com a comunidade, voltar a participar da comunidade. Mas ela tem também outro caráter de preparação que marcou bastante esse tempo de quaresma? Sim, a quaresma marcava também o tempo de preparação para aqueles que seriam acolhidos pela comunidade por meio do batismo. Sei. Então ela assumia também uma característica nos seus primeiros anos de um tempo em que aqueles que queriam ser admitidos pela comunidade, eles eram convidados a fazerem um caminho. Nós encontramos diversos testemunhos, por exemplo, um testemunho muito antigo na Didaquê, que fala de que existiam pessoas que assumiam ajudar a preparar aqueles que na noite da Vigília Pascal, a noite em que se celebrava a memória da ressurreição do Senhor, eram então acolhidos, eram admitidos pela comunidade. Então, por um tempo, aqueles que estavam na preparação participavam até um determinado momento, do momento da celebração, até o que nós chamamos da oração dos fiéis, eles se retiravam para que após a vigília fossem admitidos então para a celebração total. Então a quaresma assumia também os primórdios da igreja. Não é muito certo quando ela começou, quando nós estudamos o momento que ela começa a ser celebrada, mas nós sabemos que ela tinha também este caráter de preparação dos catecúmenos, daqueles que receberiam o batismo. E creio que, em parte, às vezes, a gente quase que deixou de lado essa dimensão. Às vezes realizamos aí algum batismo na noite da Páscoa, mas essa preparação que era feita de todo esse pessoal que durante algum tempo, muitos anos, às vezes alguns anos, eram preparados para receber os sacramentos da iniciação cristã. Eu acho que era esse tempo, Luiz Carlos, que a gente nunca descolava o batismo, da crisma e da Eucaristia. Ou seja, a iniciação cristã fazia que a pessoa se integrasse totalmente na igreja e nos sacramentos, assim, fundamentais da igreja. É interessante que a gente fez até uma adaptação pastoral que destruiu essa unidade. Nós precisamos estar preparados para a crisma. Então faz primeiro batismo, depois faz a primeira comunhão e depois vai fazer a crisma. Na verdade, isso rompeu a unidade, porque o cristão, aquele que ia se preparou, o catecúmeno, na noite de Páscoa, ele era batizado. Então, primeiro ele era batizado, saía das águas e era ungido e entrava para a celebração da Eucaristia. E tem muitos detalhes interessantes desse momento, dessa unção, em que a comunidade acompanhava na igreja, quer dizer, aquela cerimônia longa que nós fazemos, era o tempo em que a comunidade esperava o batismo, então que eles entrassem. Sim. E aí é bonito aí esse aspecto, que a unção do crisma, a gente sempre se ligou a essa história da guerra, do guerreiro por Cristo, sim, mas isso não tem a ver, isso chegou até a ser condenado, essa teoria, um tal de Fausto de Rie, e aí como era muito prática... Ele fez um sermão que estragou a teologia, né? E depois eles condenaram, depois aceitaram. E aí entravam para a celebração da comunidade, iriam receber a Eucaristia. Então, na verdade, seria quase como a ordenação do sacerdócio leigo. Sim. Para celebrar a Eucaristia, para servir, quer dizer, celebrar a Eucaristia. E que é curioso no rito, é que chegavam na igreja, recebiam um copo de leite com mel. Assim? Por quê? Na tradição romana, com uma criança nascida, eles davam esse leite com mel. Parece que o mel é condenado, mas em todo caso, o leite com mel para a criança, para os recém-nascidos, que estavam de vestes brancas e ficariam ali de vestes brancas até o domingo em Naulbis, domingo em vestes brancas, a semana inteira com a roupa do batismo. Poxa vida, é muito interessante isso aí. Além disso, eu acho que tem o sentido
que iriam entrar na terra prometida, onde corre leite e mel. Também. Mas, Rodrigo, toda essa memória histórica que a gente faz, não é mesmo? Eu tenho a impressão, não sei se você se lembra, de que no rito bizantino ainda é feita a celebração da iniciação cristã, até mesmo com crianças. É isso que acontece? Sim, a Igreja Bizantina ela continuou esta tradição e hoje não existe, não foi feito esse destacamento, né? Então, os sacramentos da iniciação cristã, eles são todos celebrados em uma única celebração, mostrando esta importante unidade que existe entre estes 3 sacramentos que introduzem a pessoa na comunidade cristã. Então é muito estranho, às vezes, aos nossos olhos, né, que não estamos acostumados com essa tradição, quando vamos participar de uma celebração da Divina Liturgia na Igreja Bizantina e ver que uma criança, um bebê, os pais, ao irem receber a comunhão, já dão também a comunhão para a criança, porque ela já recebeu no dia em que ela foi iniciada nesta comunidade. É interessante essa história que o padre Luiz resgata, né, da celebração na noite da Páscoa e depois toda a semana após o batismo, porque ali nós temos o grande trabalho da mistagogia, que na igreja eram aqueles que introduziam os neófitos, os que foram batizados, no mistério do sacramento que eles receberam, para que pudessem entender tudo aquilo que celebraram, a fim de participarem ativa e conscientemente dos sacramentos. Sim. E hoje a igreja ela vem resgatando o que nós chamamos de uma catequese de inspiração catecumenal, tentando resgatar esta dimensão da unidade desses 3 importantes sacramentos que nos iniciam nesta experiência do seguimento da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, que nos fazem membros deste grande corpo cuja cabeça é o Cristo. Que renovação poderíamos fazer por isso? Apesar de todos os catecismos, por livros de catequese, fazer essa separação, como poderia ser feito? Então, a criança, a pessoa preparada para a primeira comunhão, recebendo a crisma antes, e depois, quando chegasse na juventude, então teria a profissão de fé que São Paulo fala de Timóteo, aquela tua bela profissão de fé na comunidade que você fez. Então seria uma restauração da unidade do sacramento. Você que não pode falar isso muito alto não, porque vai acabar com a energia de muita gente. Mas é importante aí que o Padre Rodrigo, o Padre Luiz Carlos estão acentuando para nós. Primeiro, a Quaresma, ela gira em torno de 3 sacramentos muito importantes na nossa vida, e são os sacramentos que realmente nos fazem ser cristãos. São esses sinais eficazes do Espírito Santo na nossa vida, e estão ligados entre si, batismo, crisma, Eucaristia. Eu digo assim, eles nos mergulham na vida do Pai pelo batismo, na vida do Espírito Santo pela crisma, na vida do seguimento de Jesus pela Eucaristia, né? Então são esses 3 sacramentos que te dão a identidade completa de cristão, de tal modo que quando a gente quebra e fala, eu sou batizado, mas nunca fiz primeira comunhão, eu nunca fui crismado, perdão a palavra, é como se fosse um cristão aleijado, né? Caminhando com uma perna só, e ele não completou aquela marca dos 3 sacramentos, que eu sempre digo assim, no fundo nos dão a marca da presença da Santíssima Trindade na nossa vida. Guarde isso, porque toda a Quaresma é uma preparação para renovar no seu coração essa presença bonita da Trindade Santa, essa presença de amor. É Deus olhando para você e falar, eu continuo amando você, eu sou seu Pai, eu sou seu Salvador e Redentor, eu sou o seu Espírito aí dentro do seu coração. Quaresma, gente, é tempo da gente voltar quase que ao paraíso terrestre, poder estar em profunda intimidade com a Trindade Santa. Isso é muito importante. Os primeiros cristãos entenderam muito claramente isso, né? Nós, por sei lá, questões pastorais, porque nós estamos falando da Igreja Bizantina, a Igreja Bizantina é católica, né? É que nós temos o rito romano, e o rito romano fez uma outra história, né, com seus percalços, mas também é um rito que fez muita renovação, teve a humildade de retomar muita coisa bonita. Não esqueça disso, viu? Eu acho importante para nós que ao lembrar o passado, né, a gente valoriza o presente que tem, graças a Deus não perdemos nada, mas a gente também olha para o futuro com um desejo muito grande de que essa renovação continue.
Padre Rodrigo, daquilo que nós conversamos, você vê assim, quais são as atitudes básicas para a gente vivenciar bem a Quaresma? O que você recomendaria para a gente? Eu penso que o Evangelho da Quarta-feira de Cinzas nos ajuda um pouco a viver este tempo quando nos fala lá da dimensão do jejum, da oração e da prática da caridade. Nós não fazemos o jejum porque queremos nos tornar mais belos, mas porque queremos nos exercitar na prática também do autocontrole, daquilo que falamos, do modo que nos comportamos diante das pessoas, como somos sinais de Deus na vida de nossos irmãos e irmãs. Nós buscamos a oração porque nós sabemos que ela é um caminho que nós nos colocamos em diálogo com Deus. E quando nós falamos de diálogo, nós falamos de alguém que se coloca numa atitude de escuta, que fala e também se coloca numa atitude de escuta. E isso nós podemos ver nesta relação que temos com Deus. Deus, ele fala a nós, mas ele também deseja nos escutar. E depois, a dimensão da esmola ou da caridade. Nos exercitamos na prática de sermos mais sensíveis com aqueles e aquelas que estão ao nosso redor. Muitas vezes temos pessoas que estão sofrendo com tantos males, com tantas necessidades, e às vezes temos tanto e não somos capazes de doar um pouco daquilo que temos. Então eu penso que essas três atitudes, elas são iluminadoras e vêm da Palavra de Deus. Nós começamos colocando a Palavra de Deus neste programa e eu penso que esta palavra ela vai nos dando norte, vai nos fazendo viver este tempo que nos convida, insisto, numa experiência de conversão profunda, não para sermos apenas melhores, mas para externarmos esta bondade de Deus através dos nossos gestos e atitudes. Beleza, né? Luiz Carlos, você vem de um território do nosso país chamado Minas Gerais, que é quase um país também. E é um lugar em que a Semana Santa a gente vivencia em manifestações maravilhosas da piedade popular, né? Então, essa passagem, Luiz Carlos, do Carnaval para tudo aquilo que dentro da Quaresma se expressa na liturgia e se expressa na piedade popular, né? Essa despedida do Carnaval e essa entrada num tempo de muita piedade, de muita oração, né? Mesmo de muitas expressões, assim, procissões, imagens bonitas, algumas celebrações maravilhosas. O que você poderia nos dizer sobre isso? O início da Quaresma ser marcado pelo Carnaval, que esse ano não vai ter. Não sei se vai ter Quaresma, mas o Carnaval parece que não vai ter. Assim, ao menos oficialmente. Mas acontece que... Por que existe o Carnaval? Porque na quarta-feira de cinza começava o jejum. E esse jejum tirava a carne, jejum abstinência tirava a carne e os laticínios também. Então as pessoas ficavam às favas realmente. Sobrava só as favas. Então era um jejum pesado. Então tinha uma despedida das carnes. E que vão voltar só no dia da Páscoa. Tanto é que no Pontifical Romano Germânico traz lá, no dia de Páscoa tem uma bênção para as carnes, para os laticínios, para que a pessoa comendo pela primeira vez depois de tanto tempo, não fizesse mal. Ah, verdade? Então começava o jejum, era jejum mesmo. Carnevale. Vamos... Adeus, então, carne. Pode falar, Rodrigo. Não, isso é um sentido, Carnevale, carne se vai. Agora é tempo de jejum, é tempo de recolhimento. É verdade. Então nós até estamos num tempo de carnaval, porque a carne está indo pelo preço, né? E é interessante, então, a Quaresma se localizava, tem um aspecto que é muito sério para nós, que vai entrar o que você perguntou, é que a liturgia era toda em latim. E os povos não eram mais os romanos, não falavam latim mais. Então acontece que a liturgia ficou coisa de padre no altar e o povo sem entender presente. Agora acontece então que o povo sentiu, precisava fazer alguma coisa também, né? Exato. Então começaram a nascer as devoções. Então é o tempo justamente aí da devoção a Nossa Senhora das Dores, as devoções a Jesus. Então se desenvolveu e nós recebemos isso no Brasil através da experiência mais espanhola, da celebração dos mistérios de Cristo. Sim. Então
como se diz, plastificar um pouco mais toda a verdade. O que estava acontecendo no altar, por mais que se faça uma bela liturgia, o povo não estava entendendo nada, e era em voz baixa, em latim em voz baixa. Então o povo criou as celebrações populares. E o clero, gostando disso, também fazia liturgia e depois promovia a celebração popular dos mistérios. Eu não sou de uma região de Minas onde tem essas tradições do sul. A minha região do Triângulo Mineiro, Terra Bonita, quase foi estado, mas ainda temos esperança que seja, ali não tem toda essa... Tinha as tradições, mas morreram. Não é como São João del Rei, nem pensar. O sul de Minas é mais forte, né? Inclusive, no sul de Minas, eles criaram músicas, fizeram músicas próprias. Verdade. E nós temos aí todo o encanto que o irmão Clemente tem pelas músicas da Semana Santa. Eu creio. Então se criou esse aspecto devocional distante da teologia da... Mas eu acho, sabe, Luiz Carlos, que refletindo sobre tudo isso, depois o documento de Aparecida é muito claro, né? Foi o Espírito Santo que inspirou o nosso povo, né? Esse sentido da fé que nosso povo tem, uma vez que o povo tinha sido marginalizado da celebração litúrgica. O Espírito Santo falou, então, vocês vão trabalhar e vão vivenciar aquilo que vocês entendem, a expressão que brota daquilo que eu acho deveria ser a liturgia, né? Ser realmente uma ação do povo e para o povo e não do clero apenas. Infelizmente aconteceu isso na nossa história, que a coisa se clericalizou. Mas eu acho, Rodrigo, que tudo isso faz com que, sabe, eu vejo muito a Semana Santa e todo o tempo da Quaresma como talvez aquela integração que vai acontecendo e que deveria acontecer em toda a liturgia, entre piedade e liturgia, liturgia e piedade. Parece que um consegue abraçar o outro e caminhar juntos, por isso que talvez seja o tempo mais fácil do povo participar de todas as celebrações. Eu vejo que durante a Quaresma, durante a Semana Santa, a Páscoa do Senhor, o tempo em que mais se casam essas duas realidades, piedade popular e liturgia. O que você sente, Rodrigo, sobre isso? Padre Ulisses, é uma caminhada que a igreja ainda precisa fazer, né? Superar esse divórcio em algumas situações entre piedade popular e liturgia. Eu acredito que a piedade popular é uma grande fonte de evangelização. Eu trago aqui um exemplo muito claro. Eu tive a oportunidade de, como redentorista, viver no local em que a piedade popular é muito forte, que é a cidade de Bom Jesus do Pirapora, a 50 quilômetros da capital de São Paulo, onde a Semana Santa ela é vivida de um modo muito intenso, sobretudo por mais de, vamos dizer aí, 3.000 pessoas que vêm ao santuário carregando cruzes. E interessante que estas cruzes que as pessoas carregam, trazem para o santuário, elas vêm com os nomes das pessoas que compõem as famílias daqueles que acompanham estas cruzes. E você, quando para conversar com essas pessoas, elas costumam dizer, olha, por meio deste gesto, eu estou fazendo uma experiência profunda de Deus na minha vida. A liturgia ela deve nos conduzir a isso, a um encontro pessoal com Cristo. Nós sabemos, partindo aí do documento de Aparecida, que o senhor tão bem citou, em que valoriza, né, resgata esta importância da piedade popular, nós sabemos que a piedade popular ela é uma fonte de espiritualidade e, ao mesmo tempo, nós podemos dizer também que todo discipulado nasce do encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E eu penso que a piedade popular nos ajuda a fazer este encontro, a igreja precisa fazer esta caminhada e o tempo da Quaresma nos ajuda a perceber isso, quando celebramos, né, as grandes ações litúrgicas, mas agregados também a elas temos aí a Via Sacra, nós temos as procissões penitenciais, os diversos momentos em que nós vemos a comunidade participando, ativa, consciente e frutuosamente, como nos pede a grande carta magna, né, do Concílio Vaticano II sobre a vida litúrgica da Igreja, que é a Sacrosanto Concílio, que é um documento que já está quase comemorando aí seus 60 anos, mas que continua sendo um documento muito atual, iluminador, e que diz a vida, né, de fé da Igreja não acaba apenas com a sua liturgia, existem outras formas também de nos encontrarmos com Deus. E eu penso que precisamos resgatar este diálogo tão importante que existia nas primeiras comunidades,
né? Não existia uma dissociação entre piedade popular e liturgia nas primeiras comunidades, mas existia uma unidade e uma unidade frutuosa em favor de tudo isso. A minha proposta, Rodrigo, é que se nós queremos que aquilo que mais pede Sacrosanto Concílio, documento sobre a Sagrada Liturgia, de que haja uma participação consciente e ativa do povo como assembleia na celebração litúrgica, isso vai acontecer quando nós realizarmos novamente esse casamento entre ato litúrgico e piedade popular. É necessário que a liturgia se inculture na piedade popular e a piedade popular se inculture na liturgia para acontecer esse casamento maravilhoso e se desfaça. Aliás, um divórcio que praticamente aconteceu no nosso rito romano, porque eu vejo muitas vezes nos ritos orientais ainda existe uma bonita integração, não é mesmo? E é importante para nós, então, a gente ver o tempo da Quaresma como um tempo de dinamismo, de crescimento espiritual na nossa vida, porque a gente se encontra ali, não é, Luiz Carlos, o centro de toda a celebração, mesmo começando com a quarta-feira de cinzas, com sexta-feira da paixão, com tudo isso, o centro é sempre a Páscoa, não é verdade? Na verdade, a Páscoa, a Quaresma é a Páscoa iniciada. Por quê? O que vai acontecer na ressurreição do Senhor é o que promove todo esse tempo de Quaresma. O que a gente reza no primeiro domingo da Quaresma? Nós pedimos que o sacramento da Quaresma nos leve ao conhecimento de Cristo e a um amor maior. Na tradução do missal brasileiro, cometeram um erro grave aí na respeito da Quaresma, dizendo nesse tempo da Quaresma. Mas o texto original do latim é Sacramentum Quaresimalis, o sacramento quaresmal, o sacramento da Quaresma, quer dizer, tudo aquilo que estamos fazendo é ação de Cristo. Tanto o jejum, como a esmola, como a oração, é união ao mistério de Cristo. Então é um sacramento. Aquilo que nós fazemos vai realizando em nós a nossa integração com a Páscoa. Então, pelo batismo, é preparação para a nossa Páscoa pessoal. Nós entramos no mistério de Cristo. Então, a penitência é o despojar-se, como Jesus se despojou, para poder ressuscitar. A oração é esse diálogo permanente com Deus, aquele diálogo que Jesus tinha, mesmo na dor, aquele diálogo com o Pai. E a esmola é a dedicação. Se eu faço jejum, não é para passar fome, porque Deus não quer que ninguém passe fome, mas para tirar de mim todos aqueles excessos e depois, com a economia dos excessos, dar auxílio ao pobre, ao necessitado, que ninguém passe necessidade. Então, a diferença da Quaresma antiga e a Quaresma nova é que antes a penitência era para fazer sofrer mesmo, no sentido de purificação, mas no sofrimento. Agora ela se vê, esse jejum é para contribuir, é para ser... Partilhar. A oração é para buscar esse mistério de Cristo. A Quaresma toda ela nos conduz à Páscoa. Então tirou-se, na Quaresma antiga, o modo que tinha, tirou-se a Páscoa. Tanto é que não era celebrada a Vigília Pascal, que hora que acabava? 7, 8 horas da manhã com a queima do Judas. Sim. Então não havia. Então Pio XII fez esse mérito, teve esse mérito de fazer uma reforma litúrgica, que colocou os acontecimentos nos horários reais do fato. Sim, isso acho que é importante, né, Luiz Carlos, porque eu acho que nós ainda não temos suficiente consciência da dimensão pascal, aliás, de toda a liturgia da igreja, o mistério pascal, né? E ao mesmo tempo, e mais ainda do tempo quaresmal. Não é um tempo apenas para bater no peito, mas é um tempo assim de caminhar para a Páscoa, né? Rodrigo, essa dimensão pascal da Quaresma, aliás, de toda a liturgia, né? Porque a grande reconquista do Concílio Vaticano II foi exatamente o mistério pascal. Comente um pouquinho para nós. Nós sabemos, vamos só resgatar um pouquinho a história. A igreja ali no final do século XIX para o século XX viveu na liturgia o que nós chamamos o movimento litúrgico. Homens e mulheres também, que começaram a refletir sobre a importância do resgate daquilo que era o centro da liturgia, que é o mistério pascal de Cristo. É para ele que caminhamos. Toda a vida da igreja gira em torno deste mistério pascal.
E hoje, quando nós celebramos a Quaresma e também toda a liturgia da Igreja, nós atualizamos este mistério. E a partir deste mistério também, nós vivemos toda a ação missionária da Igreja. Por isso dizer que a liturgia ela é o ponto de chegada e o ponto de partida de toda a vida eclesial, de toda a vida missionária da própria Igreja. Por isso, o tempo da Quaresma nos ajuda a perceber que tudo aquilo que fazemos na Igreja caminha para esta grande celebração da Páscoa, que é aquilo que dá sentido para todo o anúncio que fazemos da Palavra de Deus. E a liturgia vai nos formando, né, nesta escola do mistério pascal. E aí, essa grande, né, conquista foi feita por este movimento, que buscou mostrar o que é a centralidade da liturgia. A liturgia não é um teatro, por isso não vamos à missa para assistir a uma celebração, mas vamos para participar, né, e voltamos a relembrar essas duas palavrinhas, ativa e conscientemente, de cada ato litúrgico, porque ali estamos atualizando o mistério que anima toda a vida eclesial. Eu acho que é muito importante aquilo que você está falando para nós. Toda celebração litúrgica é uma celebração de toda a comunidade. Nós guardamos demais essa triste ideia de que o padre celebra e eu assisto. Nós todos celebramos, somos batizados, somos crismados, participamos da mesa do Senhor, então estamos celebrando de verdade. É muito importante. Até um exemplo, né? Até um exemplo para a gente ver como a Igreja, a partir do Concílio Vaticano II, passou a valorizar a participação de todos. Se a gente pega as orientações antes do Concílio Vaticano, se dizia, estando o padre preparado, começa-se a celebração. Agora, se a gente pega lá o início, né, do rito da missa, vai dizer, estando a comunidade preparada, dá-se início, então, à celebração, percebendo que a celebração acontece a partir desta grande riqueza de ministérios, a partir desta formação de uma assembleia que é convocada pelo próprio Deus para celebrar o mistério da nossa fé. É interessante percebermos aqui que o Rodrigo falou desse movimento litúrgico, que quando o concílio aprovou o documento da Sacrosanto Concílio, foi o primeiro documento e nele encaminhou todo o concílio. Não foi o Concílio Vaticano II que preparou tudo isso. O concílio, esse movimento litúrgico trouxe prontinho para o Vaticano II toda a temática que nós estudamos. O concílio simplesmente aprovou. Se bem que teve muito bispo que foi no concílio, não sabia nem o que aprovou, né? E muitos de nós hoje não estamos, às vezes, a dificuldade de aceitar porque não integramos nesse conhecimento. Você brinca, mas é verdade. Eu acho que ainda tem muito bispo, muito padre que não sabe que aconteceu um concílio, que houve uma renovação e estão dando uma marcha ré tremenda naquilo que seria uma caminhada para frente e não para trás, né, gente? Isso é importante. Olha aí, minha gente, já estamos quase terminando, mas você percebe, querido irmão, querida irmã, a riqueza imensa que nós temos em nossa igreja? Você percebe como que é bonito a gente poder refletir sobre isso e ter sempre, olha, quando você celebra agora a Quaresma, celebra a Semana Santa, não esqueça, Jesus Cristo está ressuscitado, Ele está vivo, Ele não está mais crucificado, sepultado, Nossa Senhora das Dores não está chorando, não precisa ter dó de Jesus. Agora, existe algo muito real durante a Quaresma, durante a Semana Santa. Essa solidariedade de nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria Santíssima, com aqueles que neste momento estão sofrendo. Com aqueles que hoje, num certo sentido, encarnam o Cristo crucificado, o Cristo flagelado, o Cristo sofredor. E é para isso que então se deveria voltar o nosso coração, a nossa solidariedade. Eu quero estar unido a Jesus, eu vou cuidar de quem está passando por dificuldades materiais, espirituais, psicológicas, tudo aquilo que hoje são espinhos na cabeça do nosso povo, tudo isso que hoje é uma flagelação, tudo isso que é sofrimento. Jesus continua solidário conosco, mas Ele já venceu, Ele já ressuscitou, Ele já abriu a porta da esperança da vida, do amor para todos nós. E é tão bom celebrar a nossa Semana Santa tendo ao nosso lado o Senhor ressuscitado, o Senhor que nos conduz e o Senhor que nos quer fazer participar dessa vitória dEle sobre a maldade e até mesmo sobre o sofrimento e a morte.
terminamos aqui, mas vamos voltar na próxima semana com o mesmo assunto da Quaresma. Então esteja conosco na próxima semana. Nós queremos cada vez mais partilhar aquilo que podemos, com toda alegria, levar até você. E o nosso desejo é que você possa crescer na sua fé, mais ainda, se orgulhar dessa fé e alimentar essa fé cada vez mais com a palavra de Deus e com a Santa Liturgia e a nossa bonita piedade popular. Gente, que Nossa Senhora abençoe cada um de vocês, que São José, neste ano de São José, continue protegendo a todos, abençoando a todos, não deixando faltar nada daquilo que você necessita. Até a semana que vem, se Deus quiser.